E aí, pessoal, tudo tranquilo? Professor Jardel Souza, área de conhecimento, matemática e suas tecnologias. Dando continuidade às nossas aulas, nós estamos aí no livro número 2. Estamos trabalhando um pouco aí sobre alguns conceitos a respeito da geometria plana. Na última aula, nós trabalhamos um pouco mais a ideia de triângulos, a respeito de ângulos internos dos triângulos, e agora nós vamos trabalhar um pouco a respeito da ideia de congruência. Então, vamos lá abrir o livro, o nosso material. Eu vou acessar aqui, olha só, o meu livro na plataforma Plural. Ok, pessoal? Bom, nossa aula de hoje ela está aqui na página 40. E ela tem aí o seguinte tema, congruência de triângulos. Ok? Eu vou fazer uma breve marcação aqui na ideia de congruência. Eu quero que vocês façam aí esse mapinha mental a respeito do significado de congruência. Coloquem aí igualdade. Igual. Ok? Congruência ela tem aí esse sinônimo da igualdade. Então, dizer que dois triângulos são congruentes significa dizer que eles são iguais, ok? Tem algumas definições que eu quero que vocês marquem aí, ó, lado correspondente ou homólogo. Nesse primeiro momento, falar que um lado de um triângulo é correspondente ou homólogo significa que é o mesmo lado. Imaginem que eu tenho dois triângulos e eles estão aí em posições diferentes e os respectivos lados possuem aí uma correspondência. Vamos ver aqui, olha só, na ideia de casos de congruência. Então, perceba, o que seriam aí, olha só, lado correspondente ou homólogo? Perceba que no desenho nós temos o primeiro triângulo ABC e eu tenho também o triângulo EFD. Perceba que os lados correspondentes, eles possuem aqui, olha só, as mesmas cores e também, olha só, a mesma identificação do lado, ó, três risquinhos, três risquinhos. Perceba que isso são lados correspondentes ou lado homólogo. Existe aí o critério de congruência que vai ajudar vocês, estudantes, na identificação se dois triângulos, 3, 4, 5, não importa a quantidade, eles são congruentes ou não. O primeiro deles é o critério aí, ó, Lau. O critério Lau, ele tem o seguinte significado. O triângulo é o quê? Critério de congruência, lado, ângulo, lado. Então, a partir do momento que você consegue aí identificar, olha só, lado, deixa eu colocar aqui meu marcador. Então, ó, lado, ok. Ângulo, ok. E depois o outro lado, olha só. Se forem iguais e correspondentes essas medidas, então você pode aí afirmar que o triângulo, tanto um quanto o outro, olha só, são o quê? Correspondentes, tá? E o símbolo da congruência é o quê? Ó? O sinal de igualdade. E em cima do sinal de igualdade nós temos aí um tio. Próximo critério de congruência, pessoal. Perceba o seguinte, nós temos aqui, eu quero que vocês percebam o seguinte, nós temos aqui três lados no triângulo e três ângulos internos ao triângulo. Então, tecnicamente, nós temos aí 6 critérios para verificar se o triângulo vai ser congruente com o outro. Mas conseguindo aí você estabelecer 3 critérios, ou seja, se 3 critérios forem satisfeitos, então já é o suficiente para você dizer se dois triângulos são congruentes ou não. O próximo critério é ângulo lado ângulo, ou ala. Ou seja, nós temos aqui o ângulo, temos o lado e temos o ângulo. Então, se dado dois triângulos, ao fazer a análise, essas medidas elas são iguais, perceba pessoal, a ideia de congruência é sinônimo de igualdade. Se são iguais, já é o suficiente para garantir a congruência desse triângulo. O próximo critério de congruência é lado, 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 ou LLL. Ou seja, se você tem aí 3 lados de um triângulo e fazendo uma análise com um outro triângulo,
Se essas medidas forem idênticas, forem iguais, já é um critério satisfeito para você dizer que os triângulos são aí congruentes. Próximo critério, lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Então, olha só, lado, ângulo adjacente, ou seja, essa palavra adjacente significa que está aí contida ou ajuda a construir um dos ângulos tendo como base o lado, tá? Então, olha só, lado, ângulo adjacente, ó, ângulo oposto ao lado. Então, se esses critérios aqui eles forem satisfeitos, podemos afirmar que os triângulos são congruentes. Ok, pessoal? É muito comum nós vermos essa ideia aqui, ó, quando temos aí triângulos retângulos. Então, olha só, o livro ele trouxe aí um exemplo. Então, o triângulo retângulo ele traz aí também uma ideia de congruência. Perceba que os dois triângulos serem retângulos, então algumas situações têm que serem satisfeitas. Primeiro, o ângulo ok. O lado adjacente, que é formado pelo ângulo retângulo, aqui, ó, ele precisa também ter a mesma medida no outro. E aí é claro que as hipotenusas também precisam ter a mesma medida. Ou seja, ângulo, lado adjacente, ângulo oposto. Ou, de uma outra forma de leitura, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Ok, pessoal? Esse assunto ele é bem tranquilo, ele não é difícil de se entender, ok? É só você pausar esse vídeo, retome novamente a ideia no início do conteúdo e você vai conseguir fazer, olha só, muito rápido as questões. Mais à frente nós temos aqui um box com a ideia de exercícios resolvidos. Pergunta seguinte, vamos construir um triângulo? Ok. Vamos precisar de régua, transferidor e compasso. Construção do triângulo ABC com AB, olha só, o lado AB ele mede 4,5 centímetros, o lado AC mede 3,5 centímetros e o lado BC ele mede aí 3 centímetros. Então, nós temos as respectivas informações aqui. Usando o transferidor, serve para ajudá-los a determinar os ângulos internos. Então, nós temos um ângulo formado aí de 60 graus, outro de 40. A ideia desse box é apenas para ajudá-los a utilizar o transferidor. Tudo bem, pessoal? Então, perceba, nós temos aí ó, duas situações. Olha como os ângulos estão sendo formados. Ok, pessoal? Tudo certo até aqui? Eu espero que sim. Continuando a ideia, nós vamos trabalhar um pouco sobre o Teorema de Tales. Presente de vó esse conteúdo. Fácil, fácil, estudante. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Olha só a definição. Um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais determinam segmentos proporcionais. Professor, o que isso quer dizer? Vocês lembram que a gente trabalhou a ideia de razão e proporção? Então, perceba o seguinte, de A até B, perceba que eu tenho um segmento, certo? Digamos que a distância de A até B seja x aí, ó. De B até C, digamos que seja aí y. Agora, vamos para o outro lado aqui, ó. A' e B', digamos que ele mede aí A. Um Azinho minúsculo. E de B' a C', um Bzinho minúsculo. Eu estou me referindo, pessoal, à distância desse ponto a outro, tá? Quando o Teorema de Tales, o que ele diz? Que se forma segmentos proporcionais. Ou seja, se eu pegar essa distância de A até B, que é o x, e dividir pela distância de B até C, que é o y, quero que vocês enxerguem aqui, olha só, esse meio entre as retas, olha só, vou fazer um traço verde aqui só para facilitar o entendimento. Eu quero que vocês enxerguem esse meio como um símbolo de igualdade. Ó. É igual a eu também fazer a mesma coisa. A distância de A' por B',
olha só, é a A. E se eu dividir essa distância agora com a distância de B', C', que é o Bzinho minúsculo, olha que legal. É mantida aí ó, uma proporção. Então perceba, olha a facilidade, olha a forma de você enxergar a ideia do Teorema de Tales. Não é difícil. Sempre enxerguem aqui ó, o meio dessa região como sendo aí o símbolo de igualdade. Eu vou fazer até bem aqui assim ó, nas pontas. Ó. Eu vou apagar aqui o meio. Deixa eu só reorganizar aqui a ideia. Então perceba, o meio aqui é como se fosse o símbolo de igualdade. Então aqui, ó, igual, ó, pá, igual, tá? Então se organiza as informações dessa forma. E aqui nós temos aqui uma outra definição, mas o que ele quer dizer é isso, tá? Ou seja, a distância de A até B, que é x, dividida pela distância de B até C, ó, que é y, x dividido por y. Eu vou igualar a distância, olha só, agora do outro lado aqui, ó, na reta S, de A' até B', essa distância ela mede um Azinho pequenininho, e de B', C', ela tem a distância o Bzinho pequenininho. Se eu pegar essas distâncias e dividir, olha só também, a igualdade ela é mantida. Então nós temos uma proporção entre esses segmentos aí. Ok, pessoal? Semelhança de triângulos. Ok. Esse conteúdo ele não é tão difícil também, ele se trabalha um pouco a ideia lá da congruência. Mas dizer que é semelhante é totalmente diferente de igualdade. Semelhante significa que possui algumas características. Primeiro deles, todos os triângulos que são semelhantes, os ângulos vão ser iguais. Olha só, eu tenho essa primeira situação entre o triângulo ABC e tem agora a situação do triângulo EDF. A primeira coisa que vocês têm que olhar é os ângulos. São iguais? Então nós temos o critério de semelhança ângulo, ângulo, ângulo. Ou AAA. É muito comum aparecer nos livros essa definição. Perceba que geralmente se faz esse teste aqui, ó. Então perceba, o que eu tenho aqui? Eu tenho retas paralelas, olha só, de D até F. Eu tenho um segmento, na verdade, paralelo ao segmento A e C, ok? Imaginem que eu tenho aqui, olha só, duas retas paralelas. E existe uma transversal entre elas, que é o que acontece aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, que eu chamo de X, ele vai ser igual a esse mesmo ângulo aqui embaixo, ó, Y. É o que acontece aqui, pessoal, entre D e A e entre C e F. Eu quero que vocês enxerguem essa situação aqui, ó. Ou seja, eu tenho duas retas paralelas sendo cortadas por uma transversal. Então, os ângulos formados aqui, ó, nessas posições, olha só, eles são iguais, ok? E é o que acontece aqui nesse exemplo de semelhança de triângulos. Vocês vão trabalhar muito essa ideia. Vamos para os casos de semelhança. O primeiro deles, olha só, ângulo, ângulo. Então, basta dois ângulos para dizer que dois triângulos são semelhantes. Se essa condição é satisfeita, dado dois ângulos quaisquer, se são os mesmos ângulos no outro triângulo, então já são o quê? Semelhantes. O próximo aí, olha só, lado, lado, lado. Então perceba, quando ele fala lados proporcionais, então perceba o seguinte, se eu pegar aqui, ó, analisem o triângulo maior. Se eu pegar esse triângulo maior, pegar esse lado aqui, ó, o 8, e dividir pelo seu lado homólogo ou correspondente, que é no caso aqui, olha só, o 4, eu vou manter aí uma proporcionalidade. Se eu pegar aqui, ó, o 5 e dividir também por 2,5, eu estou pegando os respectivos lados correspondentes, ó, ou homólogos. Perceba, se esses critérios aqui
Se mantém, se eu analisar o resultado dessa divisão, que é igual a 2, então perceba, para cada um dos lados você faz a divisão e verifica se chega na mesma razão, significa que os triângulos são semelhantes e tem um critério aqui, ó, lado, lado, lado. O próximo critério de semelhança é a ideia aí de lado, ângulo, lado, ok? Então, olha só, lado, eu tenho aqui, ó, sempre peguem do maior para o menor. Perceba que os triângulos aqui, gente, olha, para facilitar o entendimento, os triângulos estão alinhados na mesma posição. Mas em alguns exercícios, vocês vão perceber que nem sempre vai estar nessa posição, tá? Então, olha só, nesse primeiro momento, nós temos aqui, ó, 6. Se eu dividir para 3, ó, 6 por 3 é igual a 2. Se eu pegar agora o 9 aqui, ó, e dividir por 4,5, também vai dar 2. Então, eu tenho lado, ó, lado, lado, ângulo, perceba que o ângulo aqui internamente é igual, e lado. Satisfeitas essas condições, é garantido aí a semelhança, ok? Então, vamos lá. Teorema fundamental da semelhança de triângulos. Então, acontece essa situação aqui, ó, de sobreposição. E em muitos exercícios, pessoal, vai aparecer essa figura aqui, ó. E aí você precisa saber o quê? Separar as regiões, tá? Então, nós temos aqui, ó, é como se eu tivesse aqui, ó, o triângulozinho C, D e E. E agora eu vou olhar para o triângulo maior, C, A e B. E aí eu trabalho essa ideia da semelhança. Temos aí os exercícios agora a partir da página aí 46. E recomendo vocês que façam. Essas questões vai trabalhar um pouco mais sobre essa ideia de semelhança, congruência. Se for necessário, pause esse vídeo, volte para o início, reveja ele novamente para ajudá-los na resolução do exercício. Tudo bem, pessoal? Casos de congruência. Essa primeira questão, olha só. Qual é a ideia de congruência? Ah, isso, vocês estão anotando. Parabéns. Igualdade. Igual. O que fica mais fácil ainda a resolução dos exercícios. Então, basta 3 critérios para que você garanta a congruência. Primeiro, os lados são iguais? Ó. São. Ó. Aqui, ó. E o ângulo também é igual? Sim. Então, aqui, ó, questão A, congruente. Ok, pessoal? E aí vocês vão trabalhando essa ideia aqui nas páginas 46, 47, 48 já vai utilizar aí o Teorema de Tales. Assunto super tranquilo, pessoal. 48, 49, até a página 49. Ok, pessoal? Façam os exercícios indicados. Eu estou aí à disposição para o esclarecimento de dúvidas. É claro que nesse momento eu peço que vocês anotem suas dúvidas aí no livro para que nós possamos discutir nos nossos encontros virtuais. Ok, pessoal? Bons estudos e até o próximo encontro. Tchau!